Quero saudar os meus irmãos com a doce graça e a infinita paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Senhor maravilhoso nós temos. Que realmente nesses dias o Espírito Santo ache caminhos em nossos corações, para que Ele possa trazer tudo aquilo que Ele preparou para esse encontro. E por que estou dizendo isso? Porque nós estamos reunidos debaixo do mais poderoso nome que se possa ter nesse universo, o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que, no seu maior poder e demonstração de amor, Ele trocou a sua glória, os seus castelos de marfim, para ter sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Por amor a você, por amor a mim. Que Senhor maravilhoso nós temos, irmãos e irmãs. E que realmente nesse tempo nós possamos receber tudo aquilo que nos foi preparado. Que o Espírito Santo tenha liberdade em nós, entre nós, para comunicar tudo aquilo que Ele deseja falar como medida para o seu povo nesse tempo. Que as nossas expectativas sejam realmente de ter um encontro com Ele. Muito mais do que um reunir, mas um encontro real. E através desse encontro, realmente nossos corações possam receber toda aquela medida, toda aquela porção que Ele deseja comunicar. Então, bendito seja o nome do nosso amado Senhor Jesus. Querido Pai, nós queremos entregar esse tempo que já pertence a Ti. Há pouco nós estávamos orando como um só diante de Ti, clamando para que esse tempo, todo esse encontro que teremos, seja um encontro debaixo da Tua graça, da ministração do Teu Espírito aos nossos corações, que realmente o nome do Teu Filho seja exaltado, que o Teu Espírito tenha liberdade em nós, entre nós, nesse tempo. Então, amado Pai, é debaixo desse poderoso nome do Teu Filho que nós estamos reunidos, totalmente dependentes da ação maravilhosa do doce Espírito, daquele que habita em nós, daquele que está entre nós, daquele que falará a nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, vamos tomar nossas Bíblias e vamos ler 3 porções das Escrituras. E na sequência vamos estar conversando com os nossos amados. A primeira porção, ela encontra-se no livro de Gálatas, capítulo 5, o verso é 16. E a palavra de Deus assim diz a nós: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa é a primeira porção. Nesse mesmo capítulo, verso 25, temos assim descrito: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Temos mais uma outra porção agora no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 3. Em especial, o destaque estará na segunda parte da leitura, mas vamos ler o verso inteiro. Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Repetindo essa segunda parte do texto, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. E por fim, uma última citação, livro de 1 Pedro, no capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, apenas o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. São estas as passagens até o momento, queridos irmãos. Permitam-me, então, começar esse tempo levantando algumas questões. Eu creio que não somente eu, mas nós cremos que
há muitas necessidades que a igreja do Senhor tem nesse tempo do fim. Muitas necessidades. A igreja ela precisa experimentar mais consagração diante dele. A igreja precisa experimentar uma realidade do que significa o caminho genuíno da cruz. O povo de Deus precisa experimentar o que significa dar um testemunho genuíno nesse tempo em que nós estamos vivendo. A igreja precisa experimentar o que significa um viver em profundidade. O povo de Deus precisa experimentar o que significa viver uma vida ascensional. O que significa desfrutar mais de Cristo e menos de nós mesmos. A igreja tem muitas necessidades e são absolutamente legítimas. Mas eu quero ousar a dizer aos meus irmãos e irmãs aqui, que existe uma maior e mais sublime e mais importante necessidade para o povo de Deus nesse tempo do fim, que é conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. E por que estou dizendo isso de maneira ousada? Porque todas aquelas necessidades que nós apontamos aqui anteriormente são genuínas e precisam acontecer. Mas nós não experimentaremos uma vida consagrada diante do Senhor se nós não formos governados pelo Espírito Santo. Nós não expressaremos as marcas da cruz se o Espírito Santo não nos conduzir nesta realidade. Nós pouco discerniremos o que significa uma vida de testemunho lá fora, no mundo que tanto precisa, se o Espírito Santo não nos governar. Nós não experimentaremos uma vida de profundidade se o Espírito Santo não nos conduzir a isto. Quanto mais dizer de experimentarmos uma vida ascensional, nós não experimentaremos. Irmãos e irmãs, a maior e mais importante necessidade do povo de Deus nesse tempo do fim é conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. E se o diabo tem algo a fazer nesse tempo do fim, em especial em que vivemos, é de manter-nos na ignorância desse fato. É nos manter completamente alheio a esta realidade tão importante. Se ele nos manter cegos, então ele já ganhou um grande espaço na nossa existência. Ah, queridos irmãos e irmãs, como nós precisamos conhecer a pessoa gloriosa do Espírito Santo, bem como também conhecer a sua obra maravilhosa. Também quero dizer aos meus irmãos e irmãs aqui, que este é mais do que um assunto de conferência, é mais do que um tema de um encontro, é um grito de urgência que nós precisamos colocar para fora, para que sejamos despertados e possamos conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. Somente a Ele cabe ao ministério de nos revelar a Cristo, como nós vamos ver logo mais. Somente a Ele. Que espaço nós temos dado ao Espírito Santo em nós, entre nós? Irmãos e irmãs, por que nós não estamos avançando adequadamente? Ouso a dizer que se de fato, agora eu vou colocar-me como em destaque aqui, se de fato eu estivesse experimentando um andar adequado com o Espírito Santo, Ele governando todo o meu ser, eu não seria como sou hoje. Eu não estaria me vendo num quadro de extrema pobreza espiritual, e falo isso olhando para os meus irmãos. Mas eu confesso que eu posso ver isto na face da igreja do Senhor também. Nós estamos vivendo, na realidade, um momento muito especial da nossa história, da história do povo de Deus. Eu creio que nós precisamos colocar a nossa boca no pó e buscarmos uma orientação clara daquilo que o Senhor deseja falar nesses dias para nós. Insisto com os meus irmãos, é mais do que um tema de conferência. É algo que o Senhor está ardendo no seu coração, desejoso de que nós tomemos essa palavra, a examinemos com muito critério e nos rendamos a esse maravilhoso Espírito para que Ele possa fazer a obra em nós nesse tempo. Quero dizer também para os meus irmãos que se de fato
houver um derramar, se houver de fato um manifestar, um avivar do Espírito Santo no meio do seu povo, do povo de Deus, não tenha a menor dúvida que um avivamento varreria todas as cidades. Haveria uma clara distinção, como Malaquias nos diz, entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Porque hoje nós, infelizmente, somos um povo misturado. Porque nós não estamos andando adequadamente governados pelo Espírito Santo. Então eu ouso também a dizer que se de fato o Espírito Santo vier sobre nós, num sentido de nos visitar, nós não seremos mais o mesmo. Nós teremos uma vida completamente diferente. Sairemos daquela realidade tão fria que muitas vezes nossos corações se encontram. Daqueles sentimentos tão apáticos que muitas vezes tomam conta da nossa vida. Não tenho a menor dúvida disso. Então nós precisamos sim, queridos irmãos e irmãs, de uma não só compreensão desta realidade, desse ensino maravilhoso a respeito do Espírito Santo. Nós precisamos experimentar esta realidade. Dizendo isto, queridos irmãos e irmãs, se faz necessário dizer algo aqui para vocês, para introduzirmos então o assunto. Hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos estar estabelecendo os fundamentos das Escrituras Sagradas, dentro daquilo que nos for permitido, para que nós compreendamos, principalmente na ótica do próprio Senhor Jesus Cristo, quem é esta pessoa gloriosa do Espírito Santo. Então nós vamos nos deter um pouco mais dentro desta esfera. Nós precisamos de um fundamento, para que então, no outro reunir, com a ajuda dele mesmo, do Espírito Santo, possamos trazer isso para as margens da prática. Para que nós possamos entender de que modo prático nós possamos vivenciar esta realidade. E permitam-me dizer também para aquele encontro que teremos, a permissão do Senhor, com os jovens durante a tarde. Nós estaremos, de certa forma, dentro dessa mesma esfera. Para que, de fato, nós possamos ter jovens que possam mudar a era em que se encontram agora. Jovens que possam fazer a diferença numa sociedade caída. E a única maneira, digo a vocês, queridos jovens, e a todos nós, será no total governo do Espírito Santo. Quando nós formos tomados pelo Espírito Santo, governados por Ele, nós iremos fazer diferença, queridos irmãos e irmãs. Não por nós mesmos, mas porque estaremos completamente rendidos a esse glorioso Espírito Santo. Para muitos, como já disseram no passado, irmãos já disseram no passado, para muitos, infelizmente, muitos de nós mesmos, isso que eu vou dizer já foi dito por tantos outros, o Espírito Santo é uma pessoa sem rosto. Nós muitas vezes olhamos e o vemos como uma força, como um dínamo, como um grande poder. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa gloriosa da Trindade. É Deus vivendo em nós. Irmãos e irmãs, o nome dele é Espírito Santo. Essa palavra precisa impactar no nosso coração. Espírito Santo. Isso precisa mexer conosco. Nós não podemos lidar com isso simplesmente como se fossem algumas reflexões a mais que iremos fazer. Nós estamos diante daquele que é totalmente santo. A palavra de Deus nos diz que nós vivemos hoje na esfera da plenitude. Nós vivemos na esfera da dispensação da graça, é verdade. Mas é a dispensação do Espírito Santo. E de que forma ele tem trabalhado em nós? De que forma ele tem agido em nós? Nós precisamos ser questionados para que, de fato, entendamos que os únicos responsáveis por ele não estar atuando de modo adequado no nosso meio somos nós mesmos. Mas ele é tão bondoso, tão maravilhoso. Ele deseja, irmãos e irmãs, ele deseja fazer isto. Então nós vamos tomar esse tempo que nós temos para apresentar esse fundamento inicial. E nada melhor do que
invocarmos, chamarmos o próprio Senhor Jesus para que Ele nos mostre algumas das atribuições desse glorioso Paráclito. Então vamos tomar nossas Bíblias, Evangelho de João, no capítulo 14, a primeira citação que irei fazer. Aquelas passagens que nós colocamos como introdução, no devido momento nós vamos convocá-las e elas estarão participando aqui desse tempo conosco. João 14, versículo 26. Diz a palavra do Senhor: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui está uma das atribuições cabíveis ao Espírito Santo. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo no sentido de promessa, porque ele não tinha sido ainda descido ser subido ao Calvário, descido à sepultura e sido glorificado, porque é nessa realidade que o Espírito Santo viria. Então, ele está dizendo um sentido de promessa para nós, que o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então aqui está algo muito importante para nós discernirmos e colocarmos como um apontamento. Uma das atribuições dadas ao Espírito Santo, que é o seu ministério, é o que está escrito aqui. Ele vai fazer com que sejamos lembrados de tudo aquilo que o próprio Senhor Jesus disse. E uma observação que eu faço aqui. No versículo 26, que nós estamos olhando, o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. Aqui há essa tônica bem destacada. O Pai enviaria o Espírito Santo em nome do Senhor. Agora, nesse mesmo livro, capítulo 15, versículo 26. Diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Uma outra atribuição aqui que nós temos em destaque do Espírito Santo. E uma observação que nós fazemos aqui. Quando, porém, vier o Consolador, veja só que agora é que eu vos enviarei da parte do Pai. Então, quem nos envia o Espírito Santo é tanto o Pai como o Filho. Esta é uma verdade de fundamento, de base que nós estamos colocando para os irmãos. Eles são responsáveis pelo envio do Espírito Santo. E mostra mais a atribuição de que ele viria para dar testemunho a respeito de Jesus. Ele jogaria todo o holofote na pessoa de Cristo Jesus. Então, esse texto nos serve como uma fala do Senhor Jesus Cristo, trazendo-nos uma segura base, um fundamento sólido. Nesse mesmo livro de João, capítulo 16 agora, versículos 13 e 14. Veja que texto precioso das Escrituras Sagradas. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Vejam como que as Escrituras, elas trazem clareza para nós no que concerne essas atribuições que foram conferidas ao Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus está dizendo que quando então o Espírito, agora chamado não só de Consolador, mas o Espírito da verdade, viesse, ele guiaria a todos à verdade. O que diz o Senhor Jesus em João 14, verso 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a grande verdade. Então, qual que é o centro, o foco, o destaque que o Espírito Santo tem a trazer a nós? Jesus é a verdade. E na sequência diz assim, porque não falará de si mesmo, veja que ele não veio, o Espírito Santo, para autopromoção,
ele veio com o intento de promover ao Senhor Jesus Cristo. Como diz aqui nas Escrituras Sagradas. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, ele também seria o meio pelo qual nós discerniríamos tudo aquilo que estaria por vir. Então, para que isso seja uma realidade, se faz necessário termos comunhão com esse doce e maravilhoso Espírito. Não é? E na sequência, então, ele vai falar, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, é claro para nós, nessas 3 citações, as atribuições dadas aqui e reveladas pelo próprio Senhor Jesus ao Espírito Santo. E nesse ponto maior, ele tem a missão de glorificar a Cristo. É como se ele pegasse um holofote e lançasse para cima de Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. A igreja não é espiritocêntrica. A igreja é cristocêntrica. O que é uma igreja cheia, governada do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo? É uma igreja cristocêntrica. O que é uma igreja cristocêntrica? É uma igreja que verdadeiramente experimenta o governo do Espírito Santo. Então nós precisamos experimentar esse governo de modo mais real, mais tocado no nosso coração. Porque somente assim nós vamos entender esta realidade. É interessante que o Espírito Santo ele não vem trazer mais nenhum tipo de novidade para nós. Não tem revelação nova para se dar da igreja. O que diz Hebreus 1 e 2? Havendo Deus outrora falado aos pais, muitas vezes, de muitas maneiras, hoje nos falou pelo Filho. Então a obra do Espírito Santo é lançar holofote em Cristo e em tudo aquilo que Ele falou. Ele não vem trazer uma única novidade para nós. Então nós devemos tomar cuidado com todos os tipos de novidades. Porque o que nós temos está revelado nas Escrituras Sagradas e nós precisamos da luz do Espírito para que nós compreendamos o que o Senhor deseja que recebamos em nossos corações. Então ele ensina a respeito das coisas que Jesus falou, ele vai testemunhar a respeito dessa pessoa gloriosa, ele irá glorificar esse Cristo maravilhoso. Então, na medida em que você e eu vamos desfrutando de uma comunhão doce com o Espírito Santo, sabe o que acontece? Nossos olhos começam a ser abertos para ver a gloriosa pessoa de Cristo Jesus. Nós começamos a ver o quanto Ele nos amou. Nós começamos a discernir que aquele que não tinha motivo algum a não ser o seu amor, deixou o seu trono de glória para vir a esse mundo para dar a sua vida por você e por mim. Nós vamos discernir um amor que, na realidade, não vamos compreendê-lo na sua plenitude. Mas você ter um Senhor que se dispôs a vir a este mundo, marchar para uma cruz, ser crucificado ali, ser ressurreto, e que pela eternidade carregará as marcas da cruz sobre o seu santo corpo, em sinal de amor por você e por mim, isso precisa nos lançar no pó, irmãos e irmãs. E nós vamos discernir isso quando o Espírito Santo começar a nos mostrar a beleza de Cristo. Como que Cristo é maravilhoso, Ele é apaixonante, Ele é belo, Ele é inigualável. E nós só podemos adorar, nós só podemos de fato servir esse Cristo maravilhoso se o Espírito Santo agir em nós. Como nós precisamos, irmãos e irmãs, de discernir quem é essa pessoa gloriosa. Quem é essa pessoa gloriosa do Espírito Santo? Não tem a menor dúvida que a minha esposa ganharia um novo marido. Eu sendo governado pelo Espírito, eu também ganharia uma nova esposa. Nós ganharíamos novos filhos, nós ganharíamos novas realidades de relacionamentos. Seria impactante, irmãos e irmãs, esta realidade de sermos governados pelo Espírito Santo. Irmãos, Ele não é uma força, Ele é uma pessoa gloriosa, uma pessoa que se entristece dentro de nós quando nós o ofendemos. Ele não sai de nós, mas Ele se recolhe dentro de nós, porque nós não estamos agindo de modo adequado.
nós podemos resisti-lo muitas vezes, nós podemos até apagá-lo. Mas ele está ali, desejoso para que haja uma restauração e a gente possa então vincular novamente essa comunhão com ele. Irmãos e irmãs, como nós precisamos conhecer esse Senhor maravilhoso. Então aqui, nessas 3 citações, nós temos as primeiras atribuições que temos com clareza dadas aqui como função do Espírito Santo. Vejam que ele toma o holofote e lança para Cristo, nada para ele. E já discernimos claramente que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja cristocêntrica. E uma igreja cristocêntrica é uma igreja governada pelo Espírito. É assim. Nós saímos de cena. O grande problema somos nós. Então nós precisamos discernir, com a ajuda dele mesmo, toda esta realidade. Então vamos dar um passo seguinte agora, vendo que esse Senhor Jesus que nos mostrou estas atribuições, ele prometeu que esse doce e maravilhoso Paráclito, o Espírito Santo, viria como um outro Consolador. Vamos pegar o Evangelho de João, estamos nele, capítulo 14, e vamos ler aqui do versículo 16 ao 20. A palavra de Deus diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, mas vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que promessa gloriosa nós temos aqui, irmãos e irmãs. Ele está dizendo aqui que ele rogaria o Pai e para que fosse dado um outro Consolador. E essa expressão outro Consolador necessariamente nos remete à existência de um Consolador. A existência que é o próprio Senhor. Ele é o Consolador presente na vida dos discípulos. E é interessante fazer só essa abordagem para entendermos que essa palavra outro, ela vai aparecer também em outros lugares, com um outro sentido. Mas aqui a palavra outro é diferente, porém com a mesma natureza. É diferente, é uma pessoa diferente, mas da mesma natureza. Esse é o sentido da palavra outro que aparece aqui. Para que nós possamos fazer uma comparação, deixem o dedo aqui, por favor. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Vocês vão entender aqui o significado dessa mesma palavra, só que de uma forma diferente. 6 de Mateus, verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, aparece a palavra aí, ou se devotará a um e desprezará ao outro. A palavra aqui, outro, é a mesma no português que aparece lá, mas num significado completamente oposto. Lá os irmãos que gostam de pesquisar no original, allos, e aqui é heteros. É diferente, nesse caso de Mateus 6, 24, mas é diferente, mas também de naturezas opostas. É diferente, mas de naturezas opostas. Lá é diferente, mas de mesma natureza. Então, quando nós, voltando para o Evangelho de João 14, estamos vendo essa promessa gloriosa feita pelo Senhor Jesus, que ele daria, pelo seu Pai, um outro Consolador, é um outro diferente, ele está falando da pessoa do Espírito Santo, mas com a mesma natureza. E é interessante observar aqui na palavra, que diz assim, o versículo 17, João 14, onde nós estamos. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Agora, veja só, vós o conheceis, ele está falando do Espírito da verdade, não está falando dele mesmo. Vós o conheceis. Não é impressionante isso?
que nós vamos ver depois, logo mais, que todo o ministério realizado pelo Senhor Jesus Cristo foi um ministério realizado 100% na dependência do Espírito Santo. Tudo o que ele fez foi nessa base desse Consolador, desse Paráclito que habitava nele. Então, vós o conheceis, porque ele habita convosco, ou seja, eu estou com vocês e estará em vós. Ou seja, ele está falando da sua partida e do envio do Espírito Santo. Olha só o verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aqui não está falando da segunda vinda dele. Está falando do Pentecostes. Eu vou voltar na pessoa do Espírito Santo. Então, veja só como o Senhor Jesus é cuidadoso nas suas colocações. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, não é a segunda vinda do Senhor. É o Pentecostes. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que gloriosa promessa. Fala-nos do Paráclito. Isso é fundamento. Então, para que nós possamos tratar dos assuntos que envolvem a nossa prática do dia a dia, coisas muito simples, nós precisamos entender as atribuições que foram dadas a esse Espírito, o Espírito glorioso, o Espírito Santo, e ver que ele foi uma promessa gloriosa do outro Consolador chamado Jesus Cristo. Então a gente vê textos como este e em nossos corações, realmente eles se alegram. E novamente insisto, porque é importante dizer isto, o Espírito Santo sempre lançará o holofote na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Sempre. Esse é o seu ministério, essa é a sua função, vamos dizer, primordial, principal, lançar o holofote em Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, deve receber de nós toda a glória, honra, poder e majestade. Há muitas outras funções que podemos, de fato, buscar nas Escrituras Sagradas como fundamentos que a Ele são atribuídos. Eu vou fazer a citação de alguns, e depois vamos para um ponto importante que eu gostaria de compartilhar com meus irmãos nessa noite. Quando aqui nós estamos ouvindo o irmão falar na parte introdutória, ele falou que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esta é uma atribuição do Espírito Santo. É somente ele que pode lançar luz no coração de um ímpio e mostrar a sua impiedade. O homem não se autoconvence. O homem precisa ser convencido. Então esta é uma atribuição gloriosa dada ao Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos de novo no Espírito, do Espírito. Então veja a presença do Espírito Santo. E por que estamos aqui falando e expondo essas coisas aos irmãos? Porque são situações importantes. Nós precisamos ter fundamentos. E ver como que as Escrituras, toda ela, em especial estamos falando, lógico, da nova dispensação, gravita em torno da obra do Espírito Santo. Não só no novo nascimento, mas a Bíblia fala que não só pessoalmente, mas coletivamente nós somos santuário do Espírito Santo. Ele habita em nós. Vocês já pararam para pensar que Deus habita no nosso coração? Deus habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Aquele que criou esse universo. Aquele que chamou à existência as coisas que não existiam, habita em nós. Por que será que isso não nos impacta? Isso precisava nos impactar, irmãos e irmãs. Então nós precisamos que o Espírito Santo mesmo nos socorra diante de situações tão importantes como esta. Nós possamos ser tocados, quebrantados. Como nós precisamos, irmãos e irmãs, não somente de homens que sejam destacados nesse tempo do fim, mas do corpo de Cristo ser destacado nesse tempo do fim. Um corpo cheio do Espírito, uma igreja plena do Espírito. Eu particularmente gosto de ler sobre avivamentos. E um
um dos momentos mais importantes que aconteceram na história dessa humanidade foi no século XVIII, sem dúvida. Tivemos outros momentos, mas eu particularmente gosto muito, não só de John Wesley, como George Whitefield. E quando você lê a biografia desses irmãos, então isso muito comove o coração. Mas como falei, o Senhor não quer levantar homens pontuais nesse tempo do fim, Ele quer levantar um povo pleno. E diz, pleno do Espírito, e diz a biografia desse irmão George Whitefield. Ele pregou milhares de sermões. E diz a biografia que ele nunca subiu a uma plataforma, a um ambiente onde ele iria pregar sem ter a plena convicção de que ele estava governado pelo Espírito. Mas havia alguns momentos interessantes na sua ministração, que ele estava ministrando àquele povo que ouvia. Ele era um pregador não de auditório, mas um pregador de campo. Um pregador de campo que, quando ele estava pregando, ele parava, ele olhava ao redor e dizia assim em palavras: Ele está aqui. Ele está aqui. E uma grande onda de amor tomava conta daqueles que estavam ouvindo a palavra. E o Espírito Santo passeava livremente, trazendo convencimento do pecado, trazendo adoração livre. Irmãos e irmãs, será que isso só vai ficar na história para nós? O Senhor deseja fazer isso com cada um de nós, com o seu povo aqui. Nós precisamos dizer o amém ao Senhor, que nós queremos ser cheios do Espírito Santo, para que Ele realmente encontre caminhos para que Cristo seja glorificado. A sociedade veja que nós temos um Deus poderoso que habita em nós, irmãos e irmãs. Nós precisamos, irmãos e irmãs. Nós precisamos, não de homens apenas, nós precisamos de um povo ganho completamente, por esse glorioso Paráclito, esse Consolador que nos foi enviado. Não tem dom maior, irmãos e irmãs, não tem dádiva maior do que esta que nós já recebemos. O Espírito Santo habita em nós. Isso precisa fazer a diferença. Isso precisa marcar nossos corações. Mas nós não somente somos o templo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele também é aquele que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não é isso que diz Romanos 8,16? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 2 versos anteriores, verso 14, diz assim: aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. E são duas realidades bastante diferentes quando comparadas uma ao lado da outra. Nessa em particular do versículo 14, está falando os que são guiados. Não é apenas uma testificação da nossa filiação, mas agora é uma palavra de orientação, que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Ali fala, aí estão os filhos de Deus, filhos amadurecidos, filhos que de fato Deus pode contar nesse tempo do fim. Irmãos e irmãs, nós precisamos sair da nossa meninice espiritual. Nós temos o glorioso Paráclito que habita em nós, glória a Deus, Ele habita em nós, Ele testifica a nossa filiação, isso está certo, irrevogável. Mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E na medida em que formos guiados por esse glorioso Paráclito, Cristo mais e mais, Ele se destacará, Ele manifestará a sua glória em nós. Lembre-se de duas passagens, vou lembrar de duas que nós citamos aqui, não pela ordem, mas 1 Coríntios 12, 3 e 1 Pedro 3,15. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor no coração. E nós não santificaremos o Senhor, Jesus como Senhor no coração sem o Espírito Santo. Porque ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então aqui está filhos maduros. Filhos com os quais Ele, o Deus Pai Todo-Poderoso, deseja contar nesse tempo do fim. Filhos cheios do Espírito. Plenos do Espírito. Queridos irmãos e irmãs, como nós precisamos desse glorioso Paráclito. Não é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis? É Ele.
O Espírito Santo intercede. Olha quanto fundamento nós temos aqui. Olha a presença do Espírito Santo gravitando em tudo que estamos falando aqui. Sem Ele nada podemos. Sem Ele, infelizmente, podemos com a nossa carne. Porque a nossa carne é religiosa. A nossa carne sabe fazer culto. A nossa carne sabe fazer reunião. A nossa carne sabe pregar. A nossa carne sabe cantar, irmãos e irmãs. Infelizmente. Mas nós precisamos de uma visitação do Espírito Santo de tal maneira que todas essas realidades do reunir, do ministrar, do louvar, realmente possa ter o selo do Espírito Santo. Para que experimentemos um tempo da visitação, queridos irmãos e irmãs. Sem Ele nós podemos, infelizmente, muitas coisas pela nossa carne. Mas agora, olhando no seu sentido real da primeira fala que eu tive, sem Ele nada podemos mesmo. Nada somos, nada poderemos, irmãos e irmãs. Ele, então, é o grande intercessor. A nossa maturidade, para nós sermos conformados à imagem de Cristo. Pois esse é, de fato, o grande anseio de Deus Pai. O grande anseio que nós sejamos conformados à imagem do Filho de Deus. Esse é o grande anseio, dele ver um povo completamente manifestando a glória do seu Filho Jesus. E é somente possível pelo Espírito Santo, irmãos e irmãs. Como nós precisamos conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então nós estamos entendendo que não é tema apenas de uma conferência, irmãos e irmãs. Isso é um grito de urgência que nós estamos recebendo, dado pelo Senhor, para que o seu povo, de fato, se atenha para essa realidade. E leve isso para suas casas e busque a face do Espírito para que ele possa se revelar, mostrar, agir, exortar. Como nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, que realmente o Espírito Santo ache em nós caminhos que verdadeiramente, através deles, ele possa se revelar para que Cristo seja honrado, seja glorificado. É o Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, que promove a soberania e o encabeçamento de Cristo sobre o seu povo. Somente Ele. Nós podemos gritar, fazer barulho, fazer um monte de coisa. Mas somente o Espírito Santo pode, de fato, levar esta realidade a uma expressão genuína. É Ele quem vai promover a soberania e o encabeçamento de Cristo no meio do seu povo. Não somente no reunir, mas Ele vai promover o encabeçamento de Cristo em nós, no nosso lar, em nós como patrões, em nós como empregados, em nós como aqueles que fazem parte de uma sociedade, para que Cristo seja mais e mais visto através de nós, irmãos e irmãs. Como nós precisamos do governo do Espírito Santo. Como nós precisamos. E há algo que, pessoalmente falando, eu dirijo a cada um de nós a partir de mim mesmo. O Espírito Santo precisa dominar a nossa língua. Precisa dominar os nossos lábios. Porque com o nosso lábio, a nossa língua, nós não sabemos a força que ela tem. Tiago fala muito bem sobre esse assunto. Porque nós podemos incendiar florestas, nós podemos colocar até em risco a própria existência da natureza humana com o poder da língua. Então o Espírito Santo precisa governar a nossa língua. Falando de modo muito particular a todos nós. Isso cabe a mim, cabe a todos nós. Isso é uma obra do Espírito Santo, irmãos e irmãs. É uma obra dele, atribuída a ele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não estará ocupada consigo mesma, nunca. Ela sai do seu próprio trono. Ela sai daquele ambiente gravitacional que é o seu próprio umbigo. Porque nós nascemos gravitando em torno do nosso próprio umbigo, nossa vontade, nossa maneira de ser, nosso estilo de agir. O Espírito Santo, ele arranca-nos disso e faz com que nós possamos gravitar em torno de Cristo Jesus, aos interesses dele. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vive pelos seus próprios interesses, vive pelos interesses daquele que tem as marcas da cruz,
Cristo Jesus. E Ele deseja revelar esse Cristo maravilhoso em cada um de nós, irmãos e irmãs. É assim. Cristo Jesus, cada vez mais sendo formado em nós e por essa gloriosa pessoa do Espírito Santo. Vejam só um exemplo prático. Podemos sair agora e ir para Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, para vocês virem, e eu também, o que significa, na realidade, alguém sendo governado pelo Espírito Santo e que não vive pelos seus próprios interesses. Estamos naquele quadro da morte de Estevão. Atos 7, versos 55 e 56. Mas Estevão, lembre-se, está sendo apedrejado. Vai ser apedrejado. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Um homem que não vivia e não viveu pelos seus interesses. Em meio a toda aquela tribulação, aquele deserto impossível e inimaginável para nós que ele estava enfrentando. E naquela situação, cheio do Espírito Santo, os seus olhos foram abertos para ver o Filho do Homem. É assim, uma pessoa cheia do Espírito Santo não viverá em função dos seus próprios interesses, viverá em função da glória do seu Senhor, da majestosa pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor Jesus. Vivemos na dispensação do Espírito, queridos irmãos e irmãs. Mas eu ainda gostaria de dar um passo a mais nessa noite com os meus irmãos, para mostrar, ou buscar juntos com os irmãos, a mostrar como que o Senhor realizou a sua obra, como que o Senhor se relacionou com o Espírito Santo, o Senhor Jesus. E nós vamos ficar impressionados. Só lembrando aos meus amados que tudo que estamos fazendo hoje é estabelecermos fundamentos, mostrando a presença marcante do Espírito Santo em toda a realidade. Em toda a realidade. Mas agora vamos ver então qual foi o relacionamento direto do Senhor com o Espírito Santo. E vamos, com a ajuda do próprio Espírito, ficar surpreendidos e ver como isso é glorioso, né? Antes disso, vocês se lembram que está em Filipenses 2, do versículo 6 em diante? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aonde, irmãos? No céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É este Senhor, o Senhor do universo. Aquele que criou cada átomo que compõe esse universo. Que criou as bilhões e bilhões de galáxias. Que iluminou as estrelas espalhadas por todas as galáxias. É este que se esvaziou por amor a você, por amor a mim. Ele se importou com você, se importou comigo. Que Senhor maravilhoso é este? Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele deixou, como disse no começo, seus palácios de marfim para que pudesse ter uma coroa de espinho na sua cabeça, para que ele marchasse numa cruz. E quando ele se esvaziou de tudo, houve algo que ele não poderia fazer. Ele não poderia deixar o que ele era. É Deus. Ele não poderia abrir mão, mesmo porque ele é divino. Ele é Deus, ele sempre fala, mas ele esvaziou-se e tornou-se servo. Que Senhor é este? A maior demonstração de poder que nós temos, demonstrada pelo Senhor Jesus, é Ele, com toalha em volta do seu corpo, agachado, de joelhos, lavando pés de discípulos. É a maior demonstração de um rei soberano que governa esse universo. Que Senhor poderoso você e eu temos, irmãos e irmãs. Que Senhor glorioso nós temos. Então é este Senhor
que deixou todas essas realidades da glória, que veio este mundo. Aí eu quero que vocês abram comigo, por favor, alguns textos. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 1, para nós vermos desde o início esta relação maravilhosa, ou a presença do Espírito Santo na vida do Senhor. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Então vejam só, o que estamos vendo aqui agora é a participação do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus Cristo. Versículo 18, capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 20, desse mesmo capítulo. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, o que estamos fazendo é, vendo estes outros textos que queremos citar, a realidade próxima entre o Senhor Jesus, aquele que deixou sua glória, nasceu do ventre de uma mulher, de Maria. E ele, então, como vimos aqui, ela estava grávida do Espírito, foi gerada pelo Espírito, e vamos avançar aqui. Capítulo 3 desse mesmo livro. Estamos já avançando na idade já adulta de ministerial do Senhor Jesus. Capítulo 3, versos 16 e 17. Livro de Mateus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombas e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós temos uma cena gloriosa. Nós sabemos que aparece no Evangelho de João, quando João Batista vê o Senhor Jesus vindo em direção a ele, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é a figura do Cordeiro. E a figura do Espírito Santo é uma pomba. Então nós temos essa cena linda, a pomba vindo sobre o Cordeiro. A pomba jamais descerá, se não for no Cordeiro. E a pomba jamais manifestar-se-á em nós, se não for através da vida do Cordeiro. Então nós temos esse cenário aqui. Não só Maria estava grávida do Espírito, não só foi gerada pelo Espírito, mas agora o Espírito vem sobre ele em forma corpórea de pomba. Não é lindo isso? Olha só a realidade relacional, ministerial de Jesus com o Espírito Santo. É glorioso isto. Agora vamos ver como que o Senhor Jesus começou a desenvolver o seu ministério. Lucas capítulo 4. Vamos pegar, temos essa citação em Mateus, mas Lucas tem algo que pode nos ajudar ou acrescentar. Bem no versículo 1. Olha só. Jesus, agora cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Estamos vendo o relacionamento do Senhor Jesus com o Espírito? Jesus, cheio do Espírito Santo, ele volta para o Jordão e de lá foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o campo de provação. Foi o Espírito Santo. Então nós começamos a perceber, pela palavra de Deus, o que significa essa relação, esse relacionamento. O Espírito Santo era quem guiava o Senhor Jesus Cristo. Em sua humanidade perfeita, Jesus decidiu depender completamente do Espírito Santo. Ele viveu como um homem absolutamente perfeito, ainda que fosse Deus. Mas ele viveu 100% dependente do Espírito Santo. Nesse mesmo livro, Lucas capítulo 4 agora, versículos 16 a 21. Veja que quadro lindo que nós temos aqui descrito. Lucas 4:16 em diante. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo,
o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e me enviou para proclamar a libertação aos cativos e dar restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que quadro lindo nós temos aqui, irmãos e irmãs. Quando ele faz a menção da profecia de Isaías, ele vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, é o Espírito Santo. Aí vocês vão entender a função ministerial. O motivo pelo qual a unção existe é para exercermos o serviço. Então o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Para. Então Jesus, ele cheio do Espírito Santo, ele está desenvolvendo o seu ministério. Ele está desenvolvendo a sua obra na completa e total dependência do Espírito Santo. Não é glorioso isso? É maravilhoso. Mas temos mais. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O que estamos fazendo, queridos irmãos e irmãs, é estabelecer os fundamentos. Estou insistindo nisso por entender ser importante. Para verificarmos como que a palavra de Deus ela é plena, ela é cheia, ela é rica, mostrando-nos de modo claro a realidade ministerial do Espírito Santo. E agora estamos vendo de modo específico na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Atos 10, 36 a 38. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos e irmãs, de que modo o Senhor Jesus Cristo realizou o seu ministério, o seu serviço? Na completa e total dependência do Espírito Santo. Então veja como isso é importante para nós. Como é importante nós discernirmos o que significa isto. Aqui o quadro, depois os irmãos podem se localizar. Aqui fala-nos daquela experiência do centurião de Cornélio. Quando ele tem aquela visão, ele manda chamar Pedro, e Pedro vai então, e começa Pedro então pregar para Cornélio. Esse é o contexto que nós nos encontramos aqui. E Pedro diz essas palavras, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo. Olha só. Irmãos e irmãs, de que maneira o Senhor Jesus realizou a sua obra, o seu serviço, o seu ministério? Totalmente na dependência do Espírito Santo. Vamos pegar uma outra passagem. Nesse mesmo livro, capítulo 1 agora, só para nós entendermos uma fala aqui, olha que impressionante. 1, verso 2 de Atos dos Apóstolos. Diz assim: até o dia em que, depois de haver dado, está falando de Jesus, mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi levado às alturas. De que maneira, então, o Senhor Jesus transmitiu, deu os mandamentos aos apóstolos? Pelo Espírito Santo. Jesus vivia uma vida 100% dependente do Espírito Santo. Apenas mais uma citação para fecharmos esse pensamento da relação de Jesus com a pessoa gloriosa do Espírito. Hebreus capítulo 9, o verso é 14. A palavra de Deus assim diz, preste bem atenção, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. De que maneira o Senhor se ofereceu naquela cruz? De que modo? Senão pelo Espírito eterno. O Espírito Santo estava presente. Toda a obra realizada por Cristo Jesus foi feita na total dependência do Espírito Santo.
Então deixe-me dizer algo para ficar gravado no coração de cada um de vocês. Algo muito importante. Jesus decidiu, ele decidiu desde o início do seu ministério, desde o início da sua obra, do seu serviço, a não ministrar com a sua divindade inerente, mas na total dependência do Espírito Santo. Ele decidiu, desde o início do seu trabalho, do seu ministério, a não realizar a obra pela sua divindade inerente, mas numa total dependência do Espírito Santo. Como um homem absolutamente dependente do Espírito Santo, ele foi para uma cruz. Verdadeiramente homem. Não é glorioso isso, irmãos e irmãs? Ele viveu 100% dependendo do Espírito Santo. Quem somos nós para realizarmos a obra do Senhor sem essa dependência? Irmãos e irmãs, o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo habita em você, habita em mim, habita no corpo de Cristo. E por que nós não experimentamos aquilo que Ele deseja fazer em nosso meio? Alguma coisa está acontecendo. É o mesmo Espírito, não é outro, é o mesmo que foi derramado, e Deus dá o Espírito para nós sem medida, diz a palavra de Deus. Sem medida. Não um pouquinho aqui, um pouquinho lá. É sem medida. Então, a única forma de nós realizarmos a obra, de vivermos nesse tempo angustioso que nós nos encontramos, tempo do fim, a única forma é vivermos na dependência do Espírito Santo. Como eu preciso, irmãos e irmãs, como nós precisamos conhecer a terceira pessoa gloriosa da Trindade, o Espírito Santo. Nós precisamos. Não há a menor dúvida, como já falamos, o maior dom, a maior dádiva que o Senhor poderia conceder à igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E nós precisamos conhecer esse glorioso Paráclito, queridos irmãos e irmãs. Jesus, ele não autodirigia-se. Se ele vivia 100% dependente do Espírito Santo, ele não autogovernava-se. Ele era governado pelo Espírito Santo. E a gente vê várias nuances na palavra de Deus que temos clareza nesse assunto. Nós podemos ver a relação da Trindade é uma relação de cruz. Diz o Pai, este é o meu Filho amado, a ele eu vi. Ele lançou a glória para o Filho. Aí vem um filho do céu e diz assim, eu não vim do céu para realizar a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Uma comida eu tenho para comer, e esta é fazer a vontade do meu Pai. Isso não é cruz? E o Espírito Santo, então, joga o holofote na pessoa de Cristo. É uma dança maravilhosa que acontece na Trindade. É uma dança onde a cruz está presente. É esta a realidade. Então, Jesus não viveu uma vida autogovernada. Ele viveu na total dependência do Espírito Santo, irmãos e irmãs. E nós vamos ousar viver de que modo? Qual é o grande mal nosso? Qual o grande mal do homem? Qual a grande expressão, a maior expressão do pecado? Chama-se independência. A independência. Esse é o grande mal. A obra da cruz nada mais é do que sermos salvos de nós mesmos, nosso velho homem sendo crucificado em Cristo naquela cruz, Ele tornando-se a nossa vida, para que nós possamos aprender a viver uma vida de dependência dEle. Sairmos do centro gravitacional do nosso próprio umbigo, para que Ele seja o centro. Porque o nosso maior pecado, e falo como povo de Deus também, o pecado do ímpio, como era o nosso pecado, era a centralidade em nós mesmos. Mas eu quero dizer, infelizmente, nós, mesmo como povo de Deus, salvo pela graça, ainda não estamos vivendo debaixo de um encabeçamento adequado de Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo não tem achado caminhos em nossos corações. Precisamos ser tratados, irmãos e irmãs. Precisamos do socorro do Espírito Santo. E que se nós precisamos de disciplina, que ela venha. Se nós precisamos ser tratados, se precisamos ser levados para o deserto, que Ele faça isso. Mas não nos deixe nessa condição de mornidão espiritual. É difícil dizer amém nessa situação. Mas nós precisamos, irmãos e irmãs, que Ele não desista de nós.
para que realmente Ele seja o centro. É somente pela obra do Espírito Santo que nós vamos entender o que significa o encabeçamento de Cristo, já foi dito isto. É somente pela obra do Espírito Santo que nós vamos entender o eterno propósito de Deus de maneira adequada, não como informação clara e adequada na mente. É quando nós compreendemos o encabeçamento de Cristo, o eterno propósito de Deus, nós vamos, de fato, ser consumidos por isso. É o Espírito Santo que faz isso. Senão nós vamos ser simplesmente um povo. Que legado nós vamos deixar para uma outra geração se Cristo não voltar nesta? Que legado? O que aqueles que são menores do que nós têm visto em nós que pode contagiar esses corações? A única maneira, queridos irmãos e irmãs, é sermos cheios do Espírito Santo. É sermos cheios desse glorioso Paráclito. Cheio desse glorioso Paráclito. Então, queridos irmãos e irmãs, penso que está adequado por esse tempo a apresentação desses fundamentos, que possamos refletir sobre essas realidades, para que num passo seguinte, na permissão do próprio Espírito Santo, amanhã possamos então avançar mostrando algo a respeito do nosso andar prático, que é muito simples, não tem nada de mistério, mas nós precisamos entender, discernir de que maneira prática, adequada nós possamos andar, que Cristo será glorificado por esse andar e o Espírito Santo estará governando o nosso viver. Que sejamos todos ajudados, irmãos. Vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor, nós entregamos a Tua própria palavra aos Teus cuidados, rogando, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que em nós habita, Ele mesmo possa promover vida nessa palavra. Nós não queremos ser os mesmos depois de ouvirmos aquilo que o Senhor tem falado. Continue a dispensar a Tua palavra em todos esses dias, através da comunhão, através, Senhor, da meditação, através das nossas orações. Continue a falar, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos a Tua própria palavra. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém.